Bem, bom dia pessoal. Vamos dar continuidade aí. Hoje eu vou apresentar para vocês o restante das funções oxigenadas. São mais quatro. E eu ia deixar os exercícios exclusivamente para a próxima aula, mas hoje a gente já começa a trabalhar com alguns exercícios. Mostrar para vocês como é que cai. Aí eu vou estar mandando outra lista de exercícios e para a próxima aula a gente se dedica a só estar resolvendo esses exercícios. Eu vou priorizar esses exercícios aí, tanto de vestibular quanto de Enem, que é o que vocês acho que desejam, que querem, tá? Hoje as funções que a gente vai estar vendo é o ácido carboxílico. Lembrando, eu já fiz a apresentação de todas as funções para vocês. Como é que eu identifico um ácido carboxílico? Veja, ácido carboxílico e aldeído, o próximo que eu vou falar, eles vão estar sempre no final de cadeia. Vocês não vão encontrar um ácido carboxílico no meio de uma cadeia. Ele é caracterizado aqui por uma porção carboxila, aqui a gente já não tem mais a carbonila, a carboxílica, quando é ela? Quando eu tenho isso aqui, ó, um carbono, fazendo uma dupla ligação aqui com oxigênio. Só que o carbono ele faz quatro ligações, certo? Em uma das outras ligações, esse aqui é um carbono também, e na outra extremidade aqui, para completar, ele vai estar ligado a uma hidroxila. Esse aqui é a característica do ácido carboxílico. A gente vai ver a nomenclatura dele aqui. Aqui dá para vocês visualizarem melhor. Eu tenho o meu carbono, fazendo a dupla ligação aqui com o oxigênio, e na outra extremidade eu tenho o quê? Uma hidroxila. Tá aí o ácido carboxílico. Tá, para nossa próxima função, o aldeído, vejam, gera um pouco de confusão. Em que sentido? Porque ele parece, olhando assim, às vezes, numa cadeia, dependendo da forma de representação que eles dão, fica difícil de você é, diferenciar ali ácido carboxílico e aldeído. Mas vejam, aldeído também vai estar onde? No final da minha cadeia. Mas ao invés de eu ter uma hidroxila aqui no final, fazendo uma das partes das quatro ligações, eu vou ter o quê? Só o hidrogênio. Vejam que no, vou mudar aqui, no ácido carboxílico eu tenho um H. E no aldeído eu só tenho um H, eu só tenho um hidrogênio. Parece pequeno aqui, a diferença, né? Não, é claro, uma parte química, tudo mais, não tem como confundir. Mas só observando as suas ligações aqui fica um pouco difícil, tá? Nosso outro grupo é acetona. Acetona é mais fácil de identificar. Você vai ter uma carbonila, carbono que fazendo a dupla ligação com carbono, entre dois átomos de carbono. Aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono. Pronto. Essa é a sua carbonila aqui, ó. Carbonila, dois átomos de carbono, tá? A outra função, a gente tem os ésteres. Lembra, eu já apresentei na outra aula para vocês. Os éteres, aqui são os ésteres. A diferença é que nos ésteres, lá, por exemplo, você tinha isso aqui, você tinha um carbono, tem um oxigênio aqui no meio aqui, entre dois átomos de carbono. Só que agora não, você além de ter esse carbono, esse oxigênio entre dois átomos de carbono, você vai ter agora o quê? Uma porção carbonila aqui, tá? Aqui tá os ésteres. Ele vai ter dois oxigênios, tá? Vamos para a nomenclatura deles. Essa porção aqui, eu não vou explicar ela novamente, já disse na última aula, vai ter ela em todas as aulas para vocês irem se habituando. Tá aqui prefixo, infixo e sufixo. Isso aí, essa tabela você já tem desde a aula passada. Então vamos para as funções. Acho que quanto antes eu finalizo esse conteúdo, mais rápido a gente fica trabalhando só com exercícios. Para os ácidos carboxílicos, como é que vai ser a nossa nomenclatura? Primeiro, a gente vai botar ácido na frente. Vai ser ácido, só que não vai ser tudo junto. A gente vai botar ácido. Identificou que tem um ácido carboxílico ali, identifiquei essa minha porçãozinha aqui, eu sei que vai ter ácido, então coloca ácido. E a outra porção, professor, como é que vai ficar? Prefixo, novamente, vai ser a quantidade de carbonos. Lembrando que ele não fica sempre no final da cadeia, então você já sabe por onde vai começar a contar. Aqui você vai ter o seu carbono de número 1. Mais infixo dizer se tem alguma insaturação ou não. E no final do nome vai receber o quê? Óico. Tá, vamos ver um exemplo? Deixa eu só. Deixa eu mudar um pouquinho. Aqui você tem a porção aqui, identificou que é o ácido carboxílico. Isso aqui. Tá, como é que eu começo o nome? Com ácido. Mas vejam, quantos carbonos eu tenho aqui? A minha. Aqui, ó. Deixa eu só. Aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono aqui e tenho outro carbono aqui. Veja onde está ligada essa porção aqui que a gente chama de carboxilo aqui. Eu tenho um carbono aqui e outro carbono. Não são dois carbonos? Prefixo para dois, et. Entre esses dois carbonos, tem algum tipo de insaturação? Não, não tem, mesmo porque ele não seria nem possível. Então vem o quê?
etan. Mas e como é que vem o final do nosso nome? Para ácido carboxílico? Óico. Então, esse aqui é o ácido etanóico. Vamos para o próximo? Aqui, ó, de novo. Espera aí, deixa eu circular aqui minha porção. Minha porção aqui, ó, OH, sempre no final da cadeia aqui. Identifiquei que é um ácido carboxílico. Mas antes, vamos identificar a quantidade de carbonos. Tem presente, ó, eu tenho, vou começar daqui, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos. É um ácido carboxílico, como começa o nome? Ácido. São 5 carbonos, pente. Entre esses meus carbonos aqui, do restante da cadeia, tem alguma insaturação? Não. Ah, então. E o final do nome, como é que termina? Óico. Ácido pentanóico. Tá. O próximo aqui tem uma insaturação. Como é que ficaria o nome? Vejam, é repetitivo isso. Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo, infixo e sufixo. Identifiquei aqui, minha porção é ácido carboxílico. Como é que começa o nome? Ácido. Quantos carbonos eu vou ter na minha cadeia aqui? Ó, começa aqui 1, 2, 3, 4. Vocês já, como ele vai estar no final da cadeia e o grupo funcional tem prioridade na hora de contar a cadeia, então ele já começa pelo carbono 1. Então aqui não existe dúvidas para saber por onde é que vai começar a contar. São 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Só que agora eu tenho uma insaturação, certo? E ela está em qual carbono? Já sabem por onde começar. Aqui eu tenho o carbono 1 aqui, 2, 3, 4. Essa aqui é a contagem. Então a minha insaturação está onde? Está entre o carbono 2 e o 3. Então, como são sempre os menores valores, 2. E ela é do que tipo? Em. Então, 2 em. E o final do nome, como é que vem? Óico. Esse aqui é a nomenclatura para os ácidos carboxílicos. Eles são utilizados em algumas rotas sintéticas para a produção de borracha, por exemplo. A gente tem um ácido bem comum no cotidiano, que é o vinagre, que é o ácido acético. Ele é um ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos também são utilizados em alguns remédios, tem presentes aí para quem tem cura com osteoporose e tem esses problemas aí. Então tá lá os presentes, os ácidos carboxílicos. Isso daí, só uma das utilidades, mas são outras. Aqui eu só estou apresentando algumas. Próximo grupo funcional, aldeído. Lembra que eu falei para vocês que geraria um pouquinho de dúvida? O do aldeído, a nomenclatura deles é bem simples. É prefixo, quantos carbonos vai ter na minha cadeia principal, infixo, indicar se tem alguma insaturação ali, e sufixo, final do nome. No caso aqui, para os aldeídos, vai ser o quê? Al, só botar no final. Vamos identificar primeiro se eu tenho um aldeído? Como é que eu sei? Isso aqui, ó. Pronto, eu tenho uma carbonila aqui ligada. Antes, se fosse um ácido carboxílico, por exemplo, se eu tivesse um O aqui, mas no caso não ficaria assim, ficaria assim, pronto, eu já não tenho mais um aldeído. Eu tenho o quê? Ácido, ou seria um ácido carboxílico. Tá, aqui, ó, essa aqui é a minha porção. Ácido carboxílico, aldeído aqui. Vou identificar os carbonos. Eu tenho quantos carbonos aqui, ó? Ah, isso aqui, agora eu deixei bem claro para vocês aqui, ó. Isso aqui não é carbono, é hidrogênio. Isso aqui não é carbono, é hidrogênio. Então eu tenho quantos carbonos? Aqui, eu só tenho um carbono. E o prefixo para um carbono, quanto é que é? Médio. Não tem nem como eu pesquisar se tem insaturação ou não, porque só tem um carbono e eu indico as insaturações entre átomos de carbono. Aqui só tem hidrogênio, só tem um carbono, não tem nem outro para eu dizer, pode ter uma dupla ligação. Não, então só pode ser o quê? Metan. E como é que termina o nome? Al. Metanal. O nome desse aqui para o ácido, para o aldeído mais simples. Vamos para o próximo? Aqui, ó. Agora só está aqui do outro lado da cadeia. Veja, isso aqui eu poderia ter simplesmente girado. Poderia estar aqui do outro lado aqui. Isso aqui não vai interferir. Identifiquei que é um ácido aldeído. Ele vai estar no final da cadeia também. Então, ele já vai estar no carbono 1. Vamos identificar a quantidade de carbonos. Ó, eu já tenho o carbono 1 aqui. 2, 3, 4. Pronto. Prefixo para 4. Peraí, prefixo para 4, but. Entre esses meus carbonos eu tenho uma insaturação? Tenho. E ele está em qual carbono? Veja, a porção do aldeído já não vai estar no carbono 1, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a minha insaturação está entre quais carbonos aí? Entre o 2 e o 3. Menor valor, 2. E ela é de que tipo? Em. É dupla ligação ali. E o final do nome, como é que termina? Al.
but2 enal. Eu sempre coloco o número. Se ele vai fazer diferença ou não, a gente sempre coloca. Aqui no caso aqui, eu poderia ter saturação aqui, nessa porção aqui. Aí já não estaria mais entre o 2 e o 3, estaria entre o 3 e o 4. Então, ficaria 3 aqui. Se tivesse, é claro, né? Outro aqui, de novo, aqui, ó, aldeído. Quantos carbonos ele tem? Identifiquei primeiro, que é o aldeído. Aqui, ó, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5, pente. Não tenho nenhuma insaturação entre os meus carbonos. Então, finalzinho do nome, al, pentanal. E aqui tem mais um outro. Esse aqui, esse último aqui, é um aldeído ramificado. Nas outras funções que eu estava passando para vocês, eu não estava colocando ramificações. No máximo que eu colocaria ali era uma insaturação. Mas esse aqui não é um bicho de 7 cabeças, não. Ó, identifiquei que é o grupo aldeído. Quantos carbonos ele tem? Vamos identificar a contagem? Só alterar aqui, ó. Não, botar outra cor. Aqui, ó. 1 carbono, eu já sei por onde eu começo a contar. 2, 3, 4, 5 carbonos. Eu vou nomear só essa parte aqui sem a ramificação. Mas a ramificação você já tem, vocês têm as classificações dela, tem a tabelinha no caderno aí. Essa minha ramificação vai estar em qual carbono? Ó? Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Essa minha porção aqui, essa minha ramificação aqui, quando ela só tem um carbono, como é que eu nomeio ela? Se é só um carbono, eu ensinei para vocês o quê? Se é um carbono, a gente bota o prefixo de um carbono, que é med. Mas como é a ramificação, íon no final, radical, metil. Então, e ela vai estar em qual carbono? No 3. 3 metil. Aí a gente volta para o nosso nome normal. Tem quantos carbonos na cadeia principal? Que é essa daqui. 5 carbonos, pente. Entre esses carbonos tem uma insaturação? Não, eu vi que só tem ligações simples. Mas poderia ter uma insaturação, mas no caso aqui não tem. Então, e aldeído termina com al no final. 3-metil pentanal. Os aldeídos, uma das principais utilidades dele é que às vezes ele é utilizado ali na parte do formol. O formol, na verdade, é uma composição em que você tem 40% de água e o restante do aldeído. É utilizado para conserva, por exemplo, assim, principalmente em laboratórios de anatomia. A gente tem alguns aldeídos, um aldeído na canela. O formol em si, ele é proibido. A utilização do formol é utilizado principalmente para alisamento de cabelos. A Anvisa proibiu ele. Por quê? Porque é cancerígeno, tá? Mas o aldeído tem outras aplicações, não são essas. Essas aqui são apenas algumas. Os próximos. As cetonas. As cetonas são fáceis de serem identificadas. Você vai ter uma carbonila entre 2 átomos de carbono. Peraí. Aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Isso tudo aqui é a sua porção carbonila entre 2 átomos de carbono. Como é que fica a nomenclatura? Você vai ter o prefixo, é o quê? É a quantidade de carbonos da cadeia principal. O infixo dizer se entre esses carbonos você tem alguma insaturação. E o sufixo, no caso aqui, para as cetonas, você vai terminar com ona no final. Olha esse daqui. Peraí. Aqui, ó. Aqui eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Mas vejam que essa minha carbonila aqui, essa dupla ligação com oxigênio, está em 1 carbono. Se ela está em 1 carbono, agora eu posso definir por onde é que eu começo a contar. Lembrando que essa carbonila aí, ela deve ficar sempre no menor valor. Então aqui, no caso aqui, vocês vão ter que decidir por onde começa a contar. No caso aqui seria por 1 ou por 2. Vejam, se vocês começarem a contar por aqui, a carbonila vai estar vai receber o menor valor. Por exemplo, aqui, ó, carbono 1, carbono 2. E se eu começasse por essa extremidade aqui, professor, olha só, vocês ficariam com 1, 2, 3, ela estaria no 3. Não, então vocês devem começar por onde? Por aqui. Por aqui, porque é o menor valor. Tá? Então, são quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? Aqui, ó, essa aqui é a minha cadeia principal. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo para 4, but. Entre esses meus carbonos, tem alguma insaturação? Não. E a minha carbonila, ela está em qual? A gente começou a contar por aqui, ficou quanto? 1, 2, 2 ona. Esse é o nome para esse composto aqui. E esse daqui, vejam, ó,
Mais uma vez, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono. Se por acaso eu tivesse colocado um hidrogênio aqui, isso aqui já não seria mais uma acetona, seria o quê? Um aldeído. Então, tem que ver, tá? Mas como é um carbono de ambos os lados aí, eu tenho uma acetona. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Prefixo para 3, prop. Entre esses meus carbonos, tem ligações duplas? Não. Ou triplas? Não. Propan. E onde é que ele está? Vejam, se vocês começarem a contar por aqui ou por aqui, não vai fazer diferença. A carbonila aí vai estar sempre no carbono 2. Então, pode ser propan 2-ona ou simplesmente propanona, que é a acetona mais conhecida e mais difundida. Os dois nomes estão corretos. Eu sempre coloco o nome para que vocês se o número para que vocês se habituem ali. Tá, aqui a gente tem outra, só que a gente agora tem uma acetona insaturada. Vejam, vocês têm agora que decidir por onde é que começam a contar. Vou botar aqui 1 ou, essa extremidade aqui, 2. Vamos tentar por 1 aqui, ó, vai ficar 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A preferência para grupo funcional, no caso aqui eu tenho acetona. Então, aqui no caso ela ficaria no carbono 4, certo? Se eu começasse por essa extremidade aqui. E se eu começar por aqui, professor, pela 2, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4. Opa, não vai fazer diferença. Para acetona não vai fazer diferença para eu começar de ambas as partes. Mas vejam que além do grupo funcional eu tenho o quê? Eu tenho uma insaturação. Então os dois devem receber os menores valores. Se eu começar aqui por 2, a minha insaturação vai estar em qual carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre os 6 e o 7, 6. A minha insaturação estaria no 6. Mas e se eu começar por aqui? Ela vai estar o quê? Opa, no 1. Então eu começo por aqui, porque ambos devem receber os menores valores. Então eu já sei por onde começar, que é por onde? Por aqui. Então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4. Quantos carbonos na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, são 7. Eu botei pente ali. Mas, peraí, vamos apagar. Aqui, ó. Tá vendo? Também é. Pente. O restante vai estar certo. Mas o início aí, peraí, deixa eu botar outra cor. O prefixo vai estar errado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. E o prefixo para 7 é quanto? Hept. Peraí. Lembrando que eu mando depois os slides corrigidos para vocês. Hept. Vejam, eu tenho insaturação? Tenho. Eu devo indicar onde é que está a minha insaturação. E aqui no caso aqui a gente decidiu o quê? Que ela está no carbono 1. Entre 1 e 2 vai ficar o quê? 1. 1 em. E a acetona, certo? E em qual carbono está a carbonila? 4. 4-ona. Então, hept, 1 em, 4-ona. Esse é o nome desse composto. Aqui, além de ter nesse último exemplo aqui, além de ter uma insaturação, eu tenho o que também? Eu tenho uma ramificação. Mas vamos lá, vamos identificar a cadeia principal. Veja, agora eu tenho 1, 2, 3 extremidades. A minha cadeia principal é aquela que vai ter o maior número de carbonos. E aí, por onde será que eu começo? Eu posso começar por aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 1, 2 ou 3. Vamos ver. Eu vou começar a contar de 1 aqui, ó. Pode ser 1, 2, 3, 4. Se eu descer aqui. Já não poderia ser essa daqui, ó. Eu descendo aqui. Por quê? Porque se eu tenho insaturação e tenho um grupo funcional, eles obrigatoriamente têm que estar na minha cadeia principal. Então, veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cara, aqui, ó. Essa daqui vai ser a minha cadeia principal. Se eu começasse por 2, por exemplo, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Não, teria 5 carbonos. Então, já não é a cadeia principal. A cadeia principal é a maior e que inclua os grupos funcionais. O grupo funcional ou insaturação. Pronto, identifiquei a minha cadeia principal. E agora? Eu posso começar a contar tanto daqui quanto daqui. E aí, o que vocês acham? Por onde é que eu começo a contar? Se eu começar a contar por 1, veja que logo de cara que a minha acetona aqui, o meu grupo funcional, vai ficar com um valor muito grande, ó, 1, 2, 3, 4, vai ficar no carbono 4. Se eu começar por aqui, ó, por essa extremidade aqui, vai ficar 1, 2, 3. Opa, eu já sei por onde eu começar. E convenientemente aqui, além da acetona receber o menor valor, a ramificação, aliás, a insaturação também vai receber o menor valor. Vou apagar tudo aqui. Tanto a insaturação. Porque qual é a regra? Primeiro grupo funcional, depois insaturação e depois ramificação. Então, os dois primeiros aí, a gente já conseguiu colocar os menores valores. Peraí, não. Os menores valores. Aqui, ó. Então, aqui vai ficar carbono 1,
Carbono 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vejam que no meu carbono 4 eu tenho uma ramificação, certo? E ela é de que tipo? Não é só um carbono aqui? Metil. Só pra gente se organizar. Metil. Tá. Então, vamos começar a colocar o nome aí. No carbono 4 eu tenho a minha ramificação, metil. A minha cadeia principal, eu vou até botar aqui ó, de azul. A minha cadeia principal tem 6 carbonos, X. E a minha insaturação está onde? Já está no primeiro carbono, em. E a minha carbonila está em qual carbono? Carbono 3. 3 zona. Gera um pouquinho de trabalho, eu sei. Até dúvidas, porque é um nome bem complexo, mas é com a prática, entendeu? Aqui eu estou apresentando todas as formas possíveis para vocês. As cetonas, a mais conhecida e difundida é essa daqui, ó. A acetona, ela é utilizada como solvente aí para tirar esmalte e tudo mais, é a acetona mais comercializada do mundo, só que ela tem outras finalidades. Aqui são cetonas, eu não coloquei nenhuma acetona cíclica, essas também têm uma importância bem grande. Aqui, ó, outra importância das cetonas é a produção de corantes, não só esses para tintas e tudo mais, mas para alimentícios também. E algumas cetonas são utilizadas para revelação fotográfica também. Tá? Vamos para o nosso último grupo funcional, que são os ésteres. Lembrando que eu passei o nome dos éteres para vocês. Vejam a constituição dos ésteres. Como é que é formado um éster, por exemplo? É que ocorre isso aqui, ó. Veja, eu vou desenhar aqui dessa porção para vocês, ó. Esse composto bem aqui. É um óculo ali. Este aqui, que composto é esse aqui? O com esse OH aqui na extremidade aqui. Isso aqui eu tenho um ácido carboxílico. Mas se por acaso eu vim aqui e tirar esse hidrogênio, e botar aqui agora, por exemplo, um carbono. Pronto, eu tenho uma constituição. Essa porção aqui, que agora vocês encontram no meio das cadeias, é a função éster. Ela vai ter 2 oxigênios ali, e diferente do éter, que só tem um oxigênio entre as cadeias. E professor, e a nomenclatura deles, como é que fica? Eu sugiro novamente, é claro, tem várias formas de nomear, vocês encontram aí nos livros por aí, que vocês dividam a cadeia, dividam em 2 porções. Vai lá no oxigênio, não no oxigênio da carbonila, esse aqui, ó, divide tudo. A partir do momento em que vocês dividirem, vocês vão ter 2 porções. Na porção que tiver a carbonila, como é que vocês vão fazer? Vão fazer prefixo, é o quê? Dizer quantos carbonos tem nessa porção. Mais infixo, dizer o quê? Se tem alguma insaturação, dupla ou tripla ligação nessa porção. Mais o átomo. Para essa minha primeira porção aqui. Vou receber isso aqui. E na porção restante? Na porção restante você vai colocar o nome do substituinte. Esse nome do substituinte é quantos carbonos tem. É dizer, neles tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, 5 e por aí vai. Mais ila no final. Tá, vamos resolver os exemplos aqui. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, vamos dividir. Nessa minha primeira porção, vamos localizar só na primeira porção aqui, ó. Essa daqui. Eu tenho quantos carbonos? Veja que eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui, eu só tenho 2. Então vamos lá, prefixo. Dê quanto? Et. Só que aí eu tenho um infixo. Eu tenho alguma dupla ligação aqui? Não, essa cadeia aqui é pequena, nem seria possível aqui. Eu tenho uma dupla ligação? Não, não tenho. Então é an. Mais o quê? Mais o ato. Opa, essa aqui é a minha primeira porção, já foi. Isso daqui, ó. Pronto. Só que aí agora eu vou para outra extremidade que eu dividi. Eu não dividi ali bem no oxigênio. E nesse oxigênio, essa daqui, eu tenho quantos carbonos? Não é um carbono apenas, então é D, met. Só tem um carbono mais o quê? Mais ila no final. Então, o nome desse composto aqui, etanoato de metila. Vamos fazer esse próximo aqui, ó. Vejam, dessa minha primeira porção, eu tenho quantos carbonos para cá? Veja que eu só tenho um carbono aqui. Prefixo para um carbono, met. Não é nem possível ter uma insaturação ali, porque não tem outro carbono, an. Mais o que? O ato. Pronto, essa aqui já foi a minha primeira porção. Essa daqui. E o outro restante que eu dividi no oxigênio, aqui tem quantos carbonos? 1. Prefixo para 1, met, mais o que? Ila no final. Metanoato de metila. Vamos ver outros? Aqui, ó. Divide novamente no oxigênio e veja a primeira porção, onde tem a carbonila. Ela pode estar tanto de um lado quanto de outro. Não necessariamente é sempre nessa mesma posição aqui que eu estou passando para vocês. Quantos carbonos tem nela aqui, ó? A primeira porção, 1,
2. Prefixo para 2, et. Alguma insaturação ali? Não. An. Mais o que? O ato. Opa, já foi a minha primeira porção. Só que eu dividi no oxigênio, né? Tenho que ver quantos carbonos vai ter. Vão estar ligados nele aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Prefixo para 3, prop. Mais ila no final. Etanoato de propila. É complicado, mas através das cores vocês conseguem se localizar. Vejam o que está ligado ali, a forma como eu estruturo o nome, a forma, o que vai estar se ligado ao que, e por aí vai. De novo aqui, para a gente finalizar. Oh, não ficou bom não. Vou apagar tudo. Aqui, ó. Divide no oxigênio. Quantos carbonos? Primeira porção, onde está ligada a carbonila. Primeira porção, quantos carbonos eu tenho? 1. Aqui quantos? 2. Et. Não tem nem insaturação. An. Mais o que? O ato. Pronto. Vamos para outra porção, ver quantos carbonos tem nela. Aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefixo para 8. Oct. Mais o que? Mais ila no final. Etanoato de octila. Esse etanoato de octila aí esse composto aqui é a fragrância de laranja que é utilizado. Os ésteres, eles são utilizados, são usados e abusados pela indústria alimentícia, que é a produção de fragrâncias, essências de rosa, de jasmim, morango, por exemplo. Essas essências aí que são utilizadas na produção de sucos, condimentos alimentícios, é aí que são os ésteres, são sintetizados. Como é que sintetiza ele, professor? Com um álcool lá e mais um ácido carboxílico. A gente vai ver isso daí nas partes de reações. Pronto. A gente finalizou as funções oxigenadas. Para a próxima aula vai ser só exercício e depois a gente volta com as nitrogenadas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de exercício aí, ó. Esse texto aqui é praticamente desnecessário, mas tá, vamos lá. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo, alaranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo a retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Tá, isso aqui é só uma contextualização. Vejam, aqui está a estrutura. O que ele está pedindo aqui na questão? Ó? Na estrutura da curcumina, identifique os grupos característicos das funções. Quer saber quais são as funções orgânicas aqui? Antes de ir para as alternativas, vamos tentar identificar quais são as funções que eu tenho presente ali. Todas essas aqui a gente já foi trabalhada. Vejam, tá vendo essa porção aqui, ó? Eu vou botando de cores diferentes. Eu tenho um anel aromático ligado ao hidroxila. Pronto. Aqui eu já tenho a função fenol. Fenol. Vejam que essa porção aqui é igual a essa daqui, ó. Então eu não vou botar fenol aqui também não, porque aqui também tem fenol. Tá, vejam que não só tem, a gente trabalhou de forma individual, cada função. Mas, olha o jeito que ela é cobrada, todas juntas. Tá vendo essa porção aqui, ó? H3, CO, C. Veja, eu vou trazer ela para cá, só vou reescrever aqui, ó. Eu tenho um H3, CO, aqui, ligado a um carbono aqui, ó, tá vendo? Do anel aromático. Só vou botar C aqui, ó. Não precisaria. Vejam, eu tenho... Peraí. Não vai ficar... Veja, eu tenho um carbono de um lado e carbono do outro lado. E no meio eu tenho um átomo de oxigênio. Função essa daí, em que o oxigênio está entre dois átomos de carbono. Éter. Essa aqui é a minha função éter. Então aqui, ó, só expliquei para vocês, vou botar aqui, éter. Então eu tenho essas duas funções na mesma porção aqui. Tá, vou aqui, ó, vamos continuar, tem mais aí. Aqui, vejam, uma carbonila entre dois átomos de carbono. A gente acabou de ver essa função, qual é o nome dela? Cetona. Cetona. Tá. A gente já encontrou essas funções. Tem mais? Tem. Tem uma aqui que é o que gera um pouco mais de confusão. Veja, eu tenho minha porção OH ligado a um carbono bem aqui. Só que esse meu carbono, ele está saturado ou está insaturado? Está insaturado, porque está fazendo uma dupla ligação aqui. Então, se não tivesse aquela dupla ligação,
nesse carbono aqui, eu teria qual função? Minha função álcool. Mas como está insaturado, eu tenho a função enol. Tá, vamos ver as alternativas aí, para ver se a gente encontra a resposta. Tá, éter e álcool. Não, não tem um álcool. Lembra aqui da insaturação aqui? Então não é um álcool, é um enol. Éter e fenol. Ó, eu tenho um éter e tenho um fenol. Então, aparentemente, essa daqui é a correta. Será que tem um outro? Éster? Não, eu não tenho um éster, eu tenho um éter. E tenho um fenol, de fato eu tenho. Mas não tenho um éster, isso aqui está errado. Aldeído, a gente encontrou algum aldeído nessas funções aí? Não. Então não é essa e nem essa. Assim que a gente resolve. Vamos para o próximo. Mas isso é com a prática, é só tentando. Aqui, ó, eu nem vou ler o enunciado, se quiserem ler aí, ó. Tá aqui, ó. Na vanilina estão presentes as funções orgânicas. Ele quer saber das funções. Mas antes eu vou localizar aqui, ó. Veja, vou botando de cores diferentes. Eu tenho o meu anel aromático. Eu já passei essa representação para vocês. Peraí. Já passei as 3 representações possíveis que vocês podem encontrar nas provas aí, ó. Eu tenho um anel aromático ligado diretamente a uma oxila. É uma hidroxila. Qual a função que eu tenho? Fenol. Fenol. Muito bem. Mas além do fenol, eu tenho outras poções. Veja, eu tenho esse OH aqui, ó, ligado aqui. Vou trazer bem para cá, só para reescrever e facilitar para vocês. Ó. Eu tenho um carbono ligado a um oxigênio, ligado a um CH3. Quando eu tenho um oxigênio entre 2 átomos de carbono, funciona essa daí. Aqui, ó. Carbono aqui. E bem no meio tem o meu oxigênio, função éter. Peraí, vou botar aqui, ó. Função éter. Só que eu tenho outra função também. Vejam, essa bem aqui, ó. Essa última aqui. Eu vou trazer ela para cá. Essa aqui é a minha função, ó. Vou trazer ela para cá e vou reescrever ela aqui para ver, só para melhorar a nossa visualização. Ó. Eu vou ter um carbono, esse carbono aqui do anel aromático. Só vou botar aqui, ó, carbono aqui. Poderia botar aqui, ó, carbono, tá? Esse carbono ele está ligado ao que? A esse outro carbono aqui, que está ligado a um oxigênio e um hidrogênio. Só que aqui é que vai estar o pulo da questão. Como é que a gente vai resolver? Lembra, eu falei para vocês, o carbono ele faz no máximo quantas ligações? 4. Aqui ele já está fazendo uma, certo? Tá faltando outras 3. Então, como é que eu desenharia esse composto aqui? Eu botaria esse aqui, por exemplo, um oxigênio e botaria um hidrogênio. Veja, será que estaria correto? Não, porque ó, você tem 1, 2, 3 ligações. Então, não pode ser isso. Então, vou tentar desenhar aqui embaixo novamente, ó. Mas vejam, o hidrogênio só faz apenas uma ligação. O carbono faz 4. E o oxigênio faz quanto? Faz 2 ligações, ó. Então, posso desenhar assim, ó, carbono, vou botar uma dupla ligação aqui, pronto. Ó, já tem 3 ligações, e agora? Hidrogênio. Tá. E que porção é essa daqui, que já foi passada para vocês nessa aula de hoje? Quando eu tenho a minha carbonila aqui, ó, ligada com hidrogênio aqui. Essa porção aqui, eu tenho um aldeído. Não ficou muito bom aí não, mas eu falei para vocês, aldeído. Então, eu tenho aqui, ó, aldeído, éter e fenol lá em cima lá. E aí, vamos ver as questões? Tem um aldeído, tem um éter e fenol. Pronto, tá aqui. Questão correta. A gente já achou já. Tem um álcool? Não, não tem um álcool. Tem um álcool? Não. Nem olha o restante. Aldeído e cetona. A gente encontrou cetona por aí? Não. E o fenol a gente teria. Então, pronto. Então, essas aí são as questões corretas. Vejam, é através da prática, é através da resolução de exercícios. Mas é fazendo, é só fazendo e tentando. Então, eu vou mandar uma lista de exercícios, só focado em questões do Enem, vestibular e PAS, e posteriormente a resolução. Aí a gente volta a trabalhar com as funções. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais.